Fala, meus queridos, tudo ótimo? Chegamos agora numa aula muito importante do nosso protocolo médio, o curso online mais transformador, mais objetivo e baseado na neurociência para garantir que você consiga acertar todas as questões na sua prova. Nossa meta aqui não é fazer você acertar 80% de sua prova, não. Nossa meta é 100%, e é assim que tem que ser. E aí eu quero que você se destaque aqui, concentrando intencionalmente para assistir essa aula, porque essa aula vai estar em todas as provas que você fizer, beleza? Então entramos aqui no nosso desequilíbrio ecológico. Vamos entender o passo a passo, as transformações necessárias, o entendimento geral de tudo que a gente precisa para acertar todas as questões. Aí o primeiro ponto que eu trago aqui é uma visão geral do que é um desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental é toda alteração no meio ambiente, seja ela intencional ou não, provocada na natureza, que reflete de forma negativa para os sistemas ecológicos. Então, quando eu penso num desequilíbrio, eu penso numa transformação negativa, uma alteração negativa que acontece nos meios ambientes. Ok, acontece nos ecossistemas. E essa alteração, ela pode ser ação do homem, intencional ou não, pode ter sido um acidente, mas pode ter sido algo intencional, ok. Ou pode ser algo que não está diretamente vinculado ao homem, pode ser uma alteração pronunciada, significativa, associada às condições ambientais. Então, se eu falo, por exemplo, Túlio, uma tsunami, foi o homem que provocou? Diretamente não, diretamente não. Então, eu tenho ali um processo natural que vai gerar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele então não teve ação direta do homem, não foi intencional, foi algo que aconteceu. E o meio ambiente vai se reorganizar a partir desse momento de desequilíbrio, beleza? Então, o primeiro conceito é esse: entendimento de que os ecossistemas não apresentam um equilíbrio estático. Os ecossistemas estão o tempo todo em reequilíbrio, buscando uma reorganização. Então, acontece alguma coisa, uma queimada. Entenda que a maioria das queimadas são queimadas naturais. A maioria das queimadas são queimadas controladas, que podem, inclusive, ter pontos, inúmeros pontos de benefício para nós, seres humanos. Agora, quando eu passo do momento em que eu tenho esse ponto de limite, esse ponto de equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim, aí eu tenho um desequilíbrio ecológico grave, que gera muitas vezes alterações, são alterações permanentes nesse meio. Ok. Então aqui eu trouxe outro conceito. Conceitos bacanas, importantes para a gente. Tá aqui, olha. Conceito de resistência ambiental, que é a capacidade de sofrer uma perturbação sem alterar intensamente suas estruturas. Teve uma área de queimada, ok, mas eu não destruí todos os seres vivos desse meio. Esse ambiente conseguiu resistir como um todo, como o bioma como um todo, resistir ao momento de queimada. Ok, isso é uma resistência ambiental. Resistência dos seres vivos, dos fatores abióticos desse meio. Resistência dos fatores, que são os fatores bióticos do solo, os decompositores, que vão remineralizar o solo e vai permitir liberação de substâncias químicas para que, novamente, eu tenha um crescimento dos seres vivos desse meio. Conceito associado a uma sucessão ecológica. Beleza. Agora ainda, conceito de resiliência ambiental. É a capacidade de retornar, de retomar os padrões anteriores, de reorganizar-se após a perturbação. Então, por exemplo, eu tive uma área de queimada. Ok, a queimada não destruiu totalmente esse ambiente, porque o ambiente conseguiu resistir. E aí eu tenho que pensar nas adaptações vinculadas ao fogo. Ok. Agora, cessado o fogo interrompido, agora o meio ambiente consegue se reorganizar para que eu volte a ter um ambiente estável ali? A resposta é sim. Então, esse é o conceito de resistência e de resiliência ambiental. E aí nós refazemos a ideia de que perturbação ambiental não é necessariamente degradação ambiental, ok? Eu tive uma perturbação, mas eu não tive ali uma poluição por si só. Eu não degradei totalmente o meio ambiente. Eu tive uma perturbação, quer dizer que eu tive uma interferência, um desequilíbrio. E meio ambiente não foi degradado, agora ele consegue se reorganizar, se relapidar, para que eu tenha um novo ambiente estável,
ambiente controlado, num ambiente que é estático, mas um ambiente dinâmico, estável, continuamente em modificação. Beleza? Conceitos importantes para a gente. Então, nem toda perturbação ambiental quer dizer degradação do meio, quer dizer poluição ambiental por si só. E nem sempre é ação do homem, pode ser uma ação indireta do homem. Você vai ter que ficar atento a isso nas questões. Uma ação direta, uma ação indireta, ou então não envolve ação antrópica. Quer dizer que eu tive umas condições variáveis e variadas a partir da reorganização, reequilíbrio do próprio meio ambiente. Beleza. Aí vamos lá. Fatores de desequilíbrio ambiental causados pelo ser humano. Túlio, preciso decorar toda essa lista? A resposta é claro que não. Essa aula é uma aula que tem tudo, absolutamente tudo que é necessário para você turbinar seu sucesso. Ponto. Matéria mais importante em todas as provas. Ponto. Agora nós vamos aprender aqui, mais do que só decorar biologia, é pensar a biologia. Entendendo que todos os conceitos que nós vimos anteriormente vão ser aqui organizados ou reorganizados. Beleza. Então tem aqui, olha, fatores que direta ou indiretamente estão vinculados com o ser humano, provocando esse desequilíbrio ambiental. E aqui, ó, poluição, como um todo, do ar, poluição sonora, poluição luminosa, tudo que a gente vai falar aqui daqui para frente. Aí vem queimadas, introdução de espécies exóticas, um extrativismo vegetal não sustentável, ilegal, caça e pesca descontroladas. Eu tenho exploração intensa de recursos naturais. Eu tenho aqui, olha, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, tempestades, rompimento de uma barragem, como por exemplo lá no Vale de Brumadinho. Tudo isso vai ter a interferência do ser humano? Pode ter. Quer dizer que diretamente o ser humano está agindo assim? Não. O ser humano está agindo e a consequência disso é tal coisa. Tudo bem? Ok? Beleza? Então, quando eu falo, por exemplo, de tsunami, não é uma ação direta do homem. Mas na hora que eu falo que o homem permitiu que ocorresse a liberação de grande quantidade de gás estufa, esses gases estufa geraram aquecimento do planeta. A partir desse aquecimento do planeta, eu tive o aquecimento do oceano, eu comecei a ter mudança das correntes marítimas, eu comecei a ter mudança do ciclo das águas, e aí uma consequência desse processo pode ser um tsunami? Pode. Então, muito cuidado com o que é ação direta do homem, ação indireta do homem. O homem fez uma intervenção, interveio diretamente nesse processo? É isso que a gente vai ter que analisar. Porque, olha só, cuidado. Às vezes eu vou ter das 5 alternativas lá da prova, as 5 estão corretas. Mas uma é correta e coerente de acordo com o enunciado apresentado. Beleza? Aí tem, olha, despejar grandes quantidades de gás de efeito estufa, ok, na atmosfera, principalmente resultante da queima de combustíveis fósseis, beleza. Estou falando aqui, olha, poluir rios que cortam regiões mineradoras com despejo de metais pesados e lama tóxica. Desmatar florestas e regiões de preservação ambiental, as quais são responsáveis pelo equilíbrio térmico e, entre aspas, purificação do ar. Depois eu explico entre aspas. Lavar tanques de navios de petróleo em alto mar, poluindo o ecossistema marinho local. Vazar petróleo em plataformas em alto mar. Queimar material orgânico em grande quantidade que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. Jogar lixo em locais inapropriados, poluindo não só a vegetação, mas contaminando também o solo e o lençol freático. Então, são diversos fatores que estão direto ou indiretamente associados ao ser humano. Beleza? Beleza, bora lá. Quais são as consequências diretas dos desequilíbrios ecológicos, do desequilíbrio ambiental? Primeiro, perda de biodiversidade. Aí eu trago um conceito aqui que ele é fundamental para a gente, que é o seguinte. Biodiversidade representa o número de espécies diferentes em um determinado meio que convivem numa determinada área, uma faixa de tempo determinada. Ok. Então, quando eu penso em diversidade, em biodiversidade, a gente não está falando somente da quantidade de indivíduos. Estou falando da quantidade de indivíduos e do número de indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Então, se eu falo, por exemplo, olha, naquela área ali, hoje, eu tenho 400 indivíduos, mas todos eles são gados, todos eles são da mesma espécie. Então, quer dizer que eu tenho uma espécie apenas ali. Se eu falo que em uma outra área eu tenho apenas 4 indivíduos, mas são 4 indivíduos de espécies diferentes. Pode imaginar um pato, um macaco, eu tenho ali um jacaré, eu tenho ali uma girafa. São 4 indivíduos só, mas representa aqui uma maior biodiversidade do que os 400 indivíduos do outro lado. Beleza? Beleza.
Então tem que entender essa lógica. Desequilíbrio ambiental está relacionado com, tá lá, perda de biodiversidade. Aí, a depender, se eu introduzo, por exemplo, uma espécie exótica, eu posso ter uma reprodução exagerada de determinados indivíduos. Redução da qualidade da água do mar, da água dos rios, poluição associada ao ar, poluição atmosférica. A depender do desequilíbrio ecológico, eu vou ter mudança da composição da paisagem por si só. Ar contaminado, água, rios e mares contaminados, oceano contaminado, ok? Lençol freático contaminado. Aí tem ainda impacto nos eventos climáticos, ok? Direto e indiretamente, nós vamos contribuir para que ocorra uma reorganização, um reequilíbrio do meio ambiente como um todo. Aí tem aumento dos períodos de seca, mas poderia pensar chuvas mais intensas, tempestades mais intensas, períodos do ano que não choveriam, ou choveriam pouco, agora tem grandes chuvas, grandes tempestades. Aí vem aumento dos casos de doenças, porque se eu tenho, por exemplo, tá? Aumento da incidência de chuva, aumento do índice pluviométrico em determinado período do ano. Ah, Túlio, eu tenho o Aedes aegypti que se reproduz quando tem mais chuva, porque eu tenho ali um inseto que é um inseto holometábico, metamorfose total, que depende da água para se replicar. Então, não tem como separar a nossa qualidade de vida com a qualidade do meio ambiente. É a ideia do estudo da ecologia, do estudo da nossa casa como um todo, ok? Beleza. Aí vem aumento da temperatura global, aumento e intensificação do efeito estufa, aumento de chuva ácida, alteração do pH dos rios, alteração da temperatura das águas do mar, morte da vida marinha, redução de áreas verdes, diminuição da qualidade do ar, assoreamento do curso dos rios, e daí vai. Muita coisa que a gente vai entender como consequência. Aí, bora lá. Presta muita atenção no que eu vou falar. Eu posso agir de duas formas. Eu posso agir no processo de mitigação, quer dizer que eu vou diminuir as causas que estão gerando desequilíbrio. Isso é mitigar. Eu vou controlar as causas, vou diminuir as causas e a partir daí vou permitir que esse desequilíbrio também diminua. Ou eu posso pensar no processo de adaptação. Quer dizer, já que está acontecendo isso, eu posso fazer agora, combater as consequências. Então, se eu produzo determinada quantidade de ar e esse ar é tóxico, agora como é que eu vou, combatendo as consequências, me adaptar a essa nova condição, conseguir criar plantas, criar animais, criar condições naturais ou artificiais que consigam consumir esse excesso de ar, desse componente gasoso que eu estou abordando. Então, a mitigação quer dizer que eu vou evitar as causas. A adaptação quer dizer que eu vou lidar com as consequências e, a partir daí, eu vou criar padrões, condições, processos para que eu tenha uma nova, entre aspas, limpeza, um novo equilíbrio ambiental. Bacana? Muito bacana. Pensa nisso tudo, que isso tudo é fundamental para a gente. Bora lá. Próximo ponto. Aí vem aqui, poluição da água. Poluição da água, a gente vai ampliar nosso conceito agora. Muito disso aqui vai estar numa prova do Enem lá no enunciado. Uma prova como a prova da César Rio vai estar nas alternativas para a gente conseguir pensar. Mas sempre é a lógica de ter um texto base. Ok. Então, quando eu penso nisso aqui, olha, poluição da água como um todo, eu tenho aqui, olha, ocorre devido à presença na água de substâncias que causam prejuízos a diferentes tipos de seres vivos. Ok. Então, para falar de poluição, eu tenho que pensar em prejuízo. Então, olha cá, qualquer questão, qualquer alternativa que associe poluição a algo que é positivo, a gente vai ter que avaliar contextos, por óbvio, mas está errado. A poluição está relacionada com algo que é negativo. Ah, Túlio, eu posso ter um efeito ali que, ok, eu posso olhar para um ponto positivo, ok. Mas a questão tem que ser muito clara. Porque, caso contrário, se a gente fala de admitir que a poluição pode gerar coisa positiva, então quer dizer que poluir é bom? Não, poluir não é bom. A gente não vai relativizar esse conceito, beleza? Então tem que gerar prejuízo. E aí, a questão que vai falar sobre isso, ela vai falar sobre sacar os agrotóxicos utilizados nas lavouras, os rejeitos de fábricas, esgoto doméstico não tratado lançado diretamente no rio, no lago, no riacho, no mar, ok. E essa poluição hídrica pode ser uma poluição química, ok. Presta atenção. Quando eu penso na poluição química, nós vamos ter como ideia, como conceito, esse poluente é um poluente biodegradável, quer dizer que ele vai naturalmente ser decomposto pelo meio.
Esse componente é não biodegradável, ou eu posso chamá-lo de persistente, quer dizer que ele não vai ser degradado naturalmente pelo meio. É claro que isso vai mudar a forma como nós vamos enxergar o processo. Os componentes biodegradáveis, quanto mais biodegradáveis forem, quanto mais rápidos eles puderem ser biodegradados, mais rápido a gente vai se livrar dessa poluição. Agora, componentes resistentes ou persistentes, quer dizer que vão ser resistentes às condições de biodegradação, eles vão gerar maior dano e dano por mais tempo no meio ambiente. Por isso, por exemplo, a ideia de, nos supermercados, a gente substituir sacolas que não são biodegradáveis, sacolas que são persistentes, por sacolas que são biodegradáveis. Essa é a lógica. Então, seria aqui uma poluição química. Ok, estou jogando determinadas substâncias químicas nesse meio. Beleza. Nesse contexto, lembrar sempre dos plásticos, tudo bem? E aí, nesse contexto, só um adendo aqui, fiz uma questão falando sobre, lá no Japão, estão utilizando uma bactéria para destruir, uma bactéria que come, que consegue fagocitar e destruir o plástico PET. Então, isso é uma grande, uma enorme mudança no perfil, no padrão do tratamento do lixo, da destinação adequada do lixo no nosso planeta. Então, isso é muito viável. Aí, a poluição hídrica pode ser física, lançamento de água aquecida e em poluição por resíduos sólidos. Olha só, poluição física. Estou jogando substâncias químicas, ok, mas nesse caso eu estou pensando da massa física. Eu estou pensando aqui numa quantidade de água que está muito mais aquecida do que deveria. Então, poluição química, substâncias químicas, ok. Quando eu penso em poluição física, uma massa de fezes, uma massa de determinada substância, um pneu que eu joguei ali num ambiente aquático. Tudo bem? Ok, poluição física. E ainda pode ser poluição biológica. Nesse caso, eu tenho aqui associado a uma contaminação por organismos patogênicos. Aí eu tenho uma água que a gente vai chamar de uma água contaminada. Nem toda água poluída é contaminada. Contaminada, eu falo quando eu tenho micro-organismos. Uma bactéria que causa doença, um fungo que causa doença, um protozoário que causa doença. Tudo bem? Aí vem, olha só, outro problema comum associado à poluição. Aí, nesse caso, tanto da água quanto do solo, diretamente, pode ser no solo primeiro e depois na água, por exemplo, diz respeito aos lixões, que frequentemente afetam as águas subterrâneas. Aí, nesse caso, ainda vou falar de novo lá na frente sobre isso, nós temos aqui o chorume. Quem é o chorume? O chorume é o líquido que é liberado a partir da degradação do lixo. Então, aquele líquido que escorre do lixo, aquele líquido enegrecido, escurecido, aquele líquido ali é o chorume. Nesse chorume, eu tenho, olha só, alta concentração de material orgânico, eu tenho ali micro-organismos, eu tenho ali metais pesados, tudo isso impede essa água que está lá no fundo lá do solo, que é a água que compõe o lençol freático, quando ela é contaminada, isso impede que ela seja consumida, ela seja utilizável, ela deixa de ser potável. Então, no caso aqui eu tenho, primeiro, o lixo sendo decomposto, degradado, escorre esse líquido, que é o chorume. Esse chorume vai contaminar primeiro o solo, vai infiltrando no solo até alcançar o lençol freático. Alcançando o lençol freático, pela grande quantidade de matéria orgânica, de compostos inorgânicos, de metais pesados, de micro-organismos, eu tenho ali uma contaminação desse lençol freático. Beleza? Muito importante para a gente. Aí, só para a gente entender e pensar algo que já é fundamental, que é o mecanismo. A gente tem que entender o mecanismo, daí a gente entende todo o resto. Olha só, se eu penso nessa imagem, que é uma imagem que gera tristeza, né? Tem duas crianças usando um bote para se movimentar, se deslocar por essa água que está absolutamente poluída e certamente contaminada. Beleza, tem aqui, olha. Qual que é a lógica? Se eu jogo esgoto no ambiente aquático, estou jogando matéria orgânica. Se eu tenho matéria orgânica, eu tenho aí agora bactérias decompositoras vão chegar aí e vão decompor essa matéria orgânica. Na hora que eu começo a proliferar bactérias, porque tendo muito esgoto, muita matéria orgânica, muito alimento, eu começo a ter muita bactéria chegando, muita bactéria agora se replicando. E essas bactérias vão realizar, no processo de decomposição, inicialmente, uma respiração aeróbia. Então, elas vão consumir oxigênio. Aí, nessa hora, eu vou ter o consumo de oxigênio sendo muito significativo, muito exagerado. Aí, nessa hora, começa a faltar oxigênio para outros organismos do ambiente aquático. Aí, esses outros organismos, por exemplo, peixes, começam a
morrer. Aí, quando os peixes morrem, eu tenho mais matéria orgânica morta para ser degradada. Aí as bactérias vão lá e começam a degradar. Elas vão se multiplicando, vai ter mais alimento, mais nutrientes para elas. E aí, o que elas fazem? Consomem mais oxigênio. Aí, nesse contexto, eu vou ter uma demanda bioquímica de oxigênio. Você vai ter que memorizar isso aqui agora. Que é o quê? Olha só, representa a quantidade de oxigênio requerida para a decomposição biológica da matéria orgânica. Então, a demanda bioquímica de oxigênio está relacionada diretamente com a quantidade de oxigênio que vai ser necessário para que a decomposição aconteça. E aí, pensando nisso, olha só, se eu tenho matéria orgânica que é biodegradável, a sofrer ação dos decompositores, quanto mais matéria orgânica, maior a atividade de bactérias e fungos decompositores. Ok. Logo, eu vou ter o aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Esses organismos, fungos e bactérias decompositoras, vão consumir muito oxigênio. Logo, eu vou ter diminuição do oxigênio dissolvido na água, diminuição do oxigênio que está disponível para outros seres vivos conseguirem respirar. Essa aqui é uma lógica muito bacana e muito importante para a gente. Sempre que pensar em poluição da água, nós precisamos pensar nesse esquema. Eu preciso pensar nesse mecanismo. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos lá. Pensando nisso aqui, doenças relacionadas com a água. Aí tem ingestão direta de água contaminada. Aí tem aqui cólera, febre tifoide, hepatite A, diarreias causadas por bactérias, como a Escherichia coli, tem aí por vírus, rotavírus, protozoários como a ameba e como o giardia. Então aí é uma água diretamente contaminada. Ok. Todo mundo aqui, a gente está falando direto ou indiretamente de uma contaminação fecal oral. Alguém que estava contaminado, defecou, essas fezes contaminadas contaminaram a água, contaminaram alimentos, e eu reiniciei todo o ciclo de contaminação. Ok. Aí vem contato com água contaminada, leptospirose, esquistossomose, nesse caso, não obrigatoriamente ingerindo, né? Aqui eu estava ingestão direta, aqui não, é contato. Eu tenho contato com a bactéria lá nas enchentes, naquele barro que sobra todo mais umedecido depois das enchentes, eu tenho contato com a bactéria da leptospirose. Ou eu posso, andando por determinado rio, que é um rio que está contaminado, um riacho, um açude, eu posso ser penetrado pela larva da esquistossomose, pela cercária. Aí desenvolvo a esquistossomose. Aí vem, falta de saneamento básico e hábitos precários de higiene, pediculose, piolho, ok? Conjuntivite bacteriana, verminoses diversas, como ascaridíase, uso da água como criadouro para vetores de doença, como na dengue, como na malária, na febre amarela. Aqui eu posso pensar na própria elefantíase, posso pensar em zika, chikungunya, tudo isso relacionado direto e indiretamente com a água. Então, entenda, o desequilíbrio ambiental vai gerar também um desequilíbrio nos aspectos ecoepidemiológicos das doenças. Nós vamos adoecer mais, adoecer menos? Tudo vai impactar. Beleza? Beleza? Vamos lá? Agora chegamos aqui na nossa poluição térmica da água, que é um tipo de poluição física. O que é que vai acontecer muitas vezes? Indústrias despejam água quente diretamente nos rios e lagos, ou então posso ter termoelétricas ou mesmo usinas nucleares. Essas termoelétricas e usinas nucleares, por vezes, permitem que a água passe por dentro de túbulos associados aos geradores, exatamente para resfriar esses geradores. E aí tem um problema, porque essa água é devolvida aos rios, aos lagos, aos riachos, ok. E o problema disso é que essa água é devolvida aquecida. Túlio, mas qual que é o problema disso? Presta atenção, mecanismo. Quanto maior a temperatura dessa água, menor a solubilidade de gases. Aqui basta pensar, eu tenho aqui, olha, uma panela cheia de água, ok. Na medida em que eu vou aquecendo essa água, o gás, os gases, os componentes gasosos que estavam ali, olha, dissolvidos dentro da água, começam agora a se dissociarem e vão passando por um espaço atmosférico, ok. Vão passando desse ambiente que estava lá misturado com a água, associado com a água, para o ar atmosférico. Está aí. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade dos gases, logo, menos oxigênio dissolvido nessa água. E aí, Túlio, qual que é a consequência imediata? Quanto menos oxigênio dissolvido, claro que eu vou ter maior morte de animais, porque os animais dependem diretamente desse oxigênio para realizar a respiração celular, eles agora
vão ter uma menor disponibilidade de oxigênio, acabam morrendo. Olha só na sequência. Ao mesmo tempo que nós vamos aumentando a temperatura da água, nós vamos também aumentando o metabolismo de organismos ectotérmicos. Então, lembra que o ectotérmico é um organismo que a temperatura interna varia de acordo com a temperatura do meio. Então, se eu aumento a temperatura da água, eu também aumento a temperatura dentro do corpo de um peixe. E aumentando a temperatura, vai aumentar o processo metabólico e vai aumentar a necessidade de oxigênio. Só que ele está no ambiente agora que eu tenho pouco oxigênio que está dissolvido nessa água, que eu estou diminuindo a solubilidade dos gases. Então, ao mesmo tempo em que eu aumento a temperatura, eu aumento o metabolismo desses animais ectotérmicos, vai aumentar a demanda por oxigênio. Só que eu tenho menos oxigênio disponível e eu tenho uma grande demanda por oxigênio. Isso vai ser um processo que gera incompatibilidade. E a consequência disso é morte de animais e outros organismos heterótrofos desse ambiente aquático. Tudo bem? Organismos que dependem diretamente desse oxigênio para conseguir respirar e se manter vivo. Fechou? Bacana? Beleza, vamos lá. Poluição do solo é decorrente do lançamento de substâncias em sua camada superficial. Quando eu falar de poluição do solo, a palavra-chave lá do enunciado vai vir com pesticida, fertilizante, resíduos industriais, metais pesados, o próprio chorume, que a gente já falou, mineração, lixo e hidrocarbonetos. Beleza. Consequências dessa poluição do solo, quais são, Túlio? Alteração da microbiota, dos organismos decompositores, toxicidade vegetal, começo de morte de plantas, contaminação dos aquíferos, a partir da contaminação do solo e depois na infiltração dos lençóis freáticos. Bioacumulação quer dizer que vai retendo mais substância tóxica em cada ser vivo. Posso ter ainda perda de fertilidade do solo, porque as substâncias que estão caindo podem reagir quimicamente com as substâncias que já estão presentes no solo, e a partir daí gera um processo de não solubilidade. Aí as plantas não conseguem sugar mais aquele nutriente que era necessário para elas sobreviver. E por fim, alteração do pH. Então tudo isso aqui vai ser fator de fonte da poluição do solo, bem como consequências possíveis, dentre outras tantas que a gente ainda vai falar. Aí quando eu penso aqui, de novo, olha só, tema importante. Eu falei uma vez, estou falando de novo, daqui a pouco eu vou falar de novo. Olha cá, poluição do solo, estou pensando aqui em chorume, líquido produzido principalmente pela decomposição da matéria orgânica e associado a uma percolação da água através dos resíduos. Ok, a água vai escorrendo. Pode conter matéria orgânica, compostos nitrogenados, muitos sais, metais, contaminantes e tudo mais que tiver ali nesse lixo estiver escorrendo junto com esse líquido. Beleza. Olha para cá para a gente pensar. Eu tenho aqui, olha, como o lixão pode contaminar águas subterrâneas. Ok. Quando eu penso no lixão, tem alguém aqui, olha, e lá na frente, dentro de práticas de sustentabilidade, nós vamos diferenciar lixão de aterro controlado, de aterro sanitário. Tudo muito importante para as provas, tá? Então tem aqui, olha, lixo. Estou jogando lixo diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento ou organização e manutenção desse ponto ambiental para que não tivesse a contaminação do solo. E aí tem o lixo. Aí aqui tenho, quando eu tenho pouca profundidade, eu começo a ter um ambiente com solo arenoso, permeável, eu começo a ter o líquido escorrendo e contaminando esse lençol freático. Está acontecendo aqui um mecanismo de infiltração. Esse chorume vai escorrendo, produto da decomposição, contamina o lençol freático, que é um ambiente de captação de água para nutrir os seres humanos. Ok. Então, nesse caso aqui, eu tenho o lixão através do chorume, gerando contaminação tanto do solo quanto da água. Grave, condição muito grave e muito importante para a gente pensar e refletir. Beleza. Chegamos aqui, poluição sonora, causado pelo excesso de ruídos no ambiente, bastante comum em ambientes associados a grandes cidades, devido a ruídos de máquinas, de buzinas, de carros, de motores e tudo mais. Pode desencadear irritação, cansaço, dificuldade de concentração, insônia e até mesmo problemas auditivos. Ok. Menos comum nas provas, mas se cair, nós precisamos criar padrões de acerto, criar padrões de associação. Ok. Nesse caso, olha só, consequências: perda auditiva, estresse, alteração do sono, alterações cardiovasculares, porque gerando estresse,
altera ritmo de batimento cardíaco, altera pressão, prejuízo cognitivo, porque não consegue prestar atenção, e ainda alterações comportamentais em animais. Por exemplo, uma poluição sonora é sujeitos soltando fogos, soltando foguetes, soltando bombas, e isso gerando uma elevada irritação em cachorros, por exemplo. Ok. São animais que vão ter alterações comportamentais profundas associadas ao grau de ruído do meio. Beleza? Poluição sonora. Aí chegamos aqui, poluição visual. Olha que imagem! Essa imagem aí, ela traduz muito a ideia de uma bagunça, de uma desordem, né? E aí, olha só, caracterizado pela presença de materiais de comunicação em excesso, como propagandas, cartazes, banners, ok? E além disso, lixo espalhado em locais não adequados. Então, se eu penso na ideia de uma poluição do ambiente muito bagunçado, cheio de estímulos, luzes, cartazes, tudo isso é poluição visual. Está associado quase sempre a excesso de publicidade, confiação, aquele tanto de fiação passando de um lado para o outro entre as casas, associado com uma ocupação desordenada, com descarte inadequado de substâncias e ainda com degradação da paisagem. Pode causar, claro, conforto visual, cansaço, irritação e até mesmo transtornos psicológicos. Quanto mais bagunçado é o meio, mais bagunçado é a mente também, beleza? Aí chegamos aí, poluição luminosa. Olha que massa! Poluição luminosa associado a um ambiente noturno, em que eu tenho luzes da cidade, confundindo, principalmente nesse caso, animais, né? Animais que andam ou nadam ou voam em direção às fontes de luz, eu acabo tendo uma bagunça nesse ritmo de espalhamento, de migração desses animais, porque eles estão vendo luzes onde não deveria ter luz naquele momento. É o que acontece muitas vezes dentro das nossas casas. Nós temos uma determinada espécie de inseto que está lá do outro lado. Na hora que a gente liga a casa, os insetos são confundidos e acabam migrando para esse ambiente próximo à luz. Ok. Então, nesse caso aqui, olha, estou falando de luz artificial noturna, gerando alteração nos ritmos circadianos, ritmo de dia e noite, ritmo de organização de nicho ecológico por si só, de atividades feitas por cada uma das espécies, inclusive nos atrapalhando também. Também altera o nosso ritmo circadiano. E aí gerando alterações de comportamento. Um grande impacto em aves migratórias, em insetos, em tartarugas, em morcegos, em plantas, em predadores e também na nossa própria saúde mental. Tudo bem? Tranquilo? Aqui pensando agora numa poluição radioativa. Aí, olha só, primeiro é entender que esse símbolo aqui está relacionado com radioatividade. Se eu pensar numa uma usina nuclear, se eu pensar em uma área de desastre nuclear, eu vou visualizar essa imagem aí. Beleza? Beleza. Aí entenda aqui algo que é importante para a gente. Por exemplo, se eu falo que eu estou fazendo um raio-x, estou tirando um raio-x aqui do meu tórax, fazendo raio-x, uma radiografia do meu tórax. Beleza. Eu estou sendo irradiado por radiação nuclear. Ok. Mas eu não estou contaminado por essa radiação. Beleza isso? Tranquilo? Então ali eu fui irradiado, eu tive substâncias radioativas passando por mim, gerando uma incidência no filme que está aqui atrás. Isso vai gerar o padrão de imagem que vai aparecer aqui atrás de mim. Ok, beleza. Agora eu não fui contaminado. Eu não estou com a substância radioativa impregnada no meu corpo. Massa? Massa. Aí eu tenho, a partir daí, efeitos de radiação ionizante, que são danos do DNA, mutação, morte celular, câncer e alterações, inclusive reprodutivas, com perda da produção de gametas. Tudo isso decorrente de uma poluição radioativa. Beleza? Vamos lá? Aí chegamos, poluição do ar. A poluição do ar, moçada, está muito relacionada com as mudanças na atmosfera. E essas mudanças, elas causam depósito de gases ou maior concentração de gases, de partículas, que são partículas, por vezes, visíveis e partículas poluentes. Isso tudo gera comprometimento do nosso padrão de saúde. Nesse caso, eu posso ter tanto ação antrópica direta, quanto uma ação da natureza, por exemplo, uma erupção vulcânica, em que o homem não está diretamente envolvido com o processo. Ok. Aí tem aqui uma condição que é só para a gente pensar e classificar. Poluentes primários são aqueles que desencadeiam a poluição desde o momento que são emitidos. E eu tenho ainda, como por exemplo nesse caso, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e tal e tudo mais. Ou eu posso ter ainda poluentes secundários. Poluentes secundários são aqueles que não são os que são emitidos.
Os que são emitidos, eles não geram problema no primeiro momento, mas eles reagem e geram outros componentes que vão gerar problema. Beleza? Agora, um ponto de destaque para a gente. Dentro dos fatores de poluição do ar, sem dúvida, muito importante para a gente, o monóxido de carbono, pelas repercussões fisiológicas que são amplamente cobradas dentro do sistema respiratório. Então, tem aqui, olha, monóxido de carbono emitido pelo uso de combustíveis fósseis, pela queima parcial, pela combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Então, sempre associado com uma combustão incompleta, sempre associado com essa queima parcial, uma desregulação do motor, por exemplo, dos carros. E aí o perigo fisiológico disso lembra disso, que isso é importante, eu tenho um monóxido de carbono, se liga à hemoglobina com elevada afinidade, formando o que nós chamamos de carboxiemoglobina. E aí, enquanto o monóxido está ligado à hemoglobina, o monóxido de carbono ligado de maneira muito forte à hemoglobina, formando a associação carboxiemoglobina, o monóxido de carbono impede a hemoglobina de se transportar oxigênio. E é por isso que eu tenho uma elevada toxicidade, porque eu começo a ter problemas vinculados com o transporte de gases, oxigênio, gás oxigênio dentro do nosso corpo. Aí eu vou ter, incluindo, como gravidade do processo, inclusive evolução para óbito, morte. Porque se eu não tenho oxigênio, eu não tenho respiração celular aeróbica, eu não tenho produção de ATP, morte das células. Aí vem, então, se eu tenho carboxiemoglobina, eu tenho redução do transporte de oxigênio. Consequência, inicialmente, eu tenho aqui dor de cabeça, que é cefaleia, tontura, alterações neurológicas, hipóxia, em casos graves, morte. Qual que é o grande detalhe que cai lá nas questões de ciência da natureza? Aqui eu tenho, olha, monóxido de carbono, gás incolor, que não tem cheiro, inodoro, extremamente tóxico, liga-se irreversivelmente com a hemoglobina em condições naturais, pode causar morte por asfixia, liberado na queima incompleta, na queima de combustíveis fósseis, ou se eu pensar também, uma queimada, uma área de queimada, grande incêndio, em determinado momento eu tenho também, além da liberação do CO2, liberação do monóxido de carbono. Beleza? Fechou. Aquele abraço, até a próxima aula.